Olá, viajantes! Prazer estar com vocês mais uma vez aqui no canal Viagem de Clio. E na aula de hoje, o intuito é trabalhar a obra Vidas Secas, de fundamental importância para muitos dos processos vestibulares e em específicos para as provas das paulistas. Roda a vinheta. Vidas Secas é uma das obras mais importantes da literatura brasileira, tem um lugar destacado, a ponto de no vestibular da FUVEST, por exemplo, um dos mais importantes do país, se não o mais, ela ser cobrada já frequentemente há N anos. Esse ano, mais uma vez, ela está na lista. O que faz de Vidas Secas uma obra tão referencial, tão central, tão fundamental? São muitos aspectos, muitos mais do que nós conseguiríamos abordar aqui. Mas eu elegi alguns dos que são fundamentais e vou passar por eles ponto a ponto. O primeiro aspecto importante é notar a posição de Vidas Secas dentro do cenário literário brasileiro. O Graciliano, assim como seus colegas de geração na prosa, Érico Veríssimo, Dionelio Machado, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, José Américo de Almeida, Jorge Amado, eles constituem um movimento literário constituído normalmente por romances, por narrativas, que denunciam uma realidade socialmente nefasta, socialmente negativa, um processo de redução do humano. A denúncia social, dentre tantas temáticas produzidas na segunda fase do modernismo, que vai ali de 1930 a 1945, é sem dúvida a mais importante. O viés denunciativo foi tão forte, que quem se atrasou em relação a ele teve que se desculpar por se sentir incomodado com o fato de não tratar dele. É o caso do Drummond, que teve que retornar em Sentimento do Mundo, primeira obra da sua segunda fase da sua produção, e se desculpar no poema que empresta título ao livro, com seus companheiros por não saber que havia uma guerra e era preciso trazer fogo e alimento. Graciliano fez toda a sua obra construída com o viés de análise do homem nas condições que o sufocam, nas condições que o martirizam, nas condições que o diminuem. Ponto importante em Vidas Secas é observar a voz narrativa. Graciliano fez toda a sua obra com narradores em primeira pessoa, muitas delas com viés autobiográfico, como em Infância. Vidas Secas é a sua única produção com narrador em terceira pessoa, uma voz onisciente que sonda e vasculha essas consciências tão pobres, tão desprovidas de linguagem como a das personagens desse romance. E é importante notar que esse viés casa perfeitamente com a linguagem de Graciliano, que é um dos seus pontos destacados pela crítica. Graciliano é o autor dono de uma linguagem seca, concisa, econômica, substantiva, direta, que trata do fato mostrando o que no fato há, e não como lhe parece, como lhe chega, como ele vê. Se é dramática a vida desse sertanejo, se é dolorosa essa circunstância, ela o dirá por si, e não uma carga de adjetivação e de pieguismo do narrador. O narrador é econômico, o narrador é duro, seco, como também é a seca que ele retrata. Outro ponto destacado é a questão da dificuldade das personagens com a expressão, com a verbalização. Esse talvez seja o elemento mais simbolicamente presente no livro. A dificuldade em dar expressão àquilo que se sente. Talvez a personagem mais representativa disso seja Fabiano, aquele que constantemente está em conflito e em diálogo consigo mesmo, um diálogo muitas vezes de difícil compreensão, porque ele sente, ele se indigna, ele se revolta, ele sofre, ele fica irado, mas ele não sabe dar verbo a essas sensações. E a impotência da linguagem é um dos mecanismos de desumanização do homem, talvez o mais importante. Raciocine comigo, que diferença há entre alguém com absoluta genial consciência, mas com nenhuma porta de comunicação com o mundo, e uma pedra qualquer, e um animal qualquer? Da pele para o mundo, nada vai, nada flui, nada sai. Há todo um processo aqui dentro que não se sabe enxergar, ou que não se sabe dizer, que não se sabe expressar. E essa limitação, ela esmaga, ela sufoca, ela asfixia. E a palavra central, ela emudece. E o ser mudo é como se não fosse. Além do aspecto linguagem, outro elemento muito importante é a construção do espaço. Em Vidas Secas, é claro, mas é muito claro, que o meio configura um elemento hostil, configura um dos mecanismos de opressão. A vida é seca também porque, e muito em função de o lugar ser seco. A seca que os obriga a começar a obra em retirância e que os obriga de novo a esse mesmo processo de fuga ao final, da mudança à fuga. Esse processo é simbólico de uma entrega do sertanejo às vicissitudes climáticas.
Mas a questão que nos compete colocar é: o clima não é um fator a priori posto, dado? O clima do Nordeste, ele tornou-se seco esse ano? Ele não é seco como característica que o constitui? Se a seca é e não simplesmente está, onde é que está o Estado? Onde é que está o agente que pode interferir nisso? Quem vai quebrar essa lógica de uma seca que é a regra e de uma miséria gerada por ela? Deve existir um elemento externo, deve existir um elemento que rompa com esse ciclo de miserabilidade. Essa questão da ausência do Estado leva a uma outra reflexão que a obra permite. O Estado é ausente? Em parte. Ele não aparece como um Estado providência, como um Estado previdência, como um Estado auxílio. Ele aparece de dois modos. Um primeiro modo muito visível na figura do soldado amarelo, que é o Estado violência, que é o Estado repressão, que é o Estado que se impõe à força. E outra vez citado rapidamente numa elucubração do Fabiano acerca de impostos que lhe foram cobrados quando ele pretendeu vender um porco na feira. Então o Estado tributo e o Estado polícia. O Estado que cobra impostos e o Estado que age coercitivamente. No mais, não há Estado. No mais, não há apoio. São só a seca, o homem e toda a miséria decorrente de todo esse processo de que o Estado não faz parte, não quer fazer parte, abre mão de fazer parte. Quem lê Vidas Secas percebe que os capítulos não guardam entre si uma continuidade, uma amarração, uma ligação muito forte. Ao contrário, a sua leitura pode ser feita arranjada de outra forma, numa sequência diferente. Isso deriva do fato de eles terem sido escritos inclusive numa ordem distinta daquela que o índice nos traz. O romance Vidas Secas deriva de um conto chamado Baleia, escrito pelo Graciliano, publicado por ele e que, bem recebido, acabou levando-o a um processo de construção de capítulos outros e de uma expansão dessa história núcleo, que estava centrado no conto Baleia, que é o 9º, na ordem do índice do livro. Importante notar que essa fragmentação, que essa descontinuidade, é uma característica de técnica narrativa do século XX. Nós já até a mencionamos numa aula anterior, em que tratamos da relação disso com as vanguardas, com a ruptura, com o discurso de linearidade comum no século XIX. Você deve ter assistido. Voltando ao processo da linguagem, ela resulta em um segundo aspecto. Desprovido de capacidade expressiva, o indivíduo limitado a um ronronar, a um murmurar, ele se aproxima muito do animal. Reduzido nas suas possibilidades humanas, ele é muito mais instinto, ele é muito mais fisiologia, ele é muito mais ato reflexo, ele é impulso, ele é pulsão, ele não é processo racional, porque a linguagem é, ao fim e ao cabo, o resultado de um processo de racionalização. Nota-se isso predominantemente no Fabiano e, de certa maneira, também na Sim a Vitória. Nele, muito mais que nela. Notemos como dois animais estão ligados a cada uma dessas duas figuras humanas. A Fabiano liga-se mais diretamente à cachorra-baleia. E a Sim a Vitória liga-se mais diretamente ao papagaio. Aquele que tem um pouco mais de linguagem, um pouco mais de expressividade, embora simplesmente repita. Inclusive no livro, o papagaio diz pouco, porque ele diz por imitação, e aquela família diz pouco, ela é pouco capaz de dizer, ela é pouco capaz de verbalizar, de expressar. Esse é um elemento muito importante, percebemos a aproximação mais tênue ali, entre Fabiano e Baleia e entre Sim a Vitória e o papagaio. Essa ligação é simbólica também, por quê? Porque é Fabiano quem mata a baleia e é Sim a Vitória quem, de todo modo, está ligado ao papagaio também no momento da sua morte. Esse é um elemento sintomático. Fabiano compara a mulher ao papagaio quando ela anda mal por sobre o salto na festa. E Fabiano é aquele que tem que lidar com a cachorra no momento de matá-la, no momento de assassiná-la quando suspeitou que ela estava doente e poderia, de algum modo, prejudicar as crianças. Há muitos aspectos mais em Vidas Secas que poderiam e certamente devem ser abordados. Essa é uma leitura que visa destacar os elementos principais e que é possível fazer nos estreitos minutos que temos. Para mais, busque no www.texstrutura.com.br porque haverá uma análise mais profunda por nós postada. Além disso, não esqueça de deixar o seu gostei, de se inscrever no canal, de divulgar o canal, porque é com a sua participação que nós nos movimentamos, que nós nos expandimos e que nós podemos trazer algo mais para vocês. Foi mais uma vez um prazer estar com vocês e até a próxima aula.